Fala galera, como é que vocês estão? Todos bem? Vamos estar dando início aí à nossa live de hoje com a participação do nosso irmão João Vitor, da página Estante do Cristão, certo? Nós vamos estar falando um pouquinho hoje sobre desânimo espiritual, certo? A gente vai falar um pouquinho aí sobre esse assunto que é o tema, né? O título do livro do nosso irmão João Vitor, essa pessoa abençoada aí que a internet me proporcionou. Olá! Oi, meu querido, como é que você tá? Tô bem, agora sim, eu tava ansioso, agora a ansiedade passou. Pra que isso, jovem? Pois é, eu sou um pouquinho ansioso, não tem jeito não. Me controlo bastante ainda, tá? Mas eu sou um pouquinho ansioso. Então, aqui o pessoal, né, já me conhece, mas eu tô vendo que tem algumas pessoas da sua página aí. Uhum. Eu vou aproveitar para me apresentar, certo? Pode Meu ficar à nome vontade. é Hélio Batista, eu sou responsável aqui pela página Identidade Cristã, né? A gente tá aí já no Instagram já há alguns meses, certo? Eu iniciei esse Instagram aqui esse ano, né? Aproveitando o período da pandemia, na verdade, eu vi uma oportunidade, né? Eu tava ficando em casa, meio ocioso, vamos dizer assim, e aí aproveitei para poder estar colocando algumas coisas que eu aprendi no decorrer desses anos aí de caminhada cristã em prática, e utilizei aqui o Instagram como essa ferramenta para poder estar propagando o Evangelho do Senhor. Então eu estou aqui desde, acho que maio mais ou menos, Uhum. né? E Deus tem me dado misericórdia. Conheci muitas pessoas através dessa rede social, né? Inclusive o nosso irmão João Vitor aí, a gente participa de um grupo aí, de uma iniciativa dele, né? Que Deus abençoe a vida dele. Amém. Mas é isso aí, estamos aí para poder servir ao Senhor. João Vitor, fica à vontade para se apresentar também. Beleza, então. Meu nome é João Vitor, eu sou aqui de Linhares, Espírito Santo, capixaba, e eu tenho 23 anos, sou dentista aí durante a semana e escritor agora, né? Essa descoberta aí que Deus me proporcionou. E gosto muito de música também nas horas vagas, aí eu gosto sempre de tocar um instrumento, piano, eu gosto muito de música. E a gente faz um pouquinho de cada, né? João Vitor, eu estava falando aqui, antes de você entrar, né? O tema da nossa live, a gente vai falar um pouquinho sobre desânimo espiritual, que é o tema, o título do seu livro, né? Sim, deixa eu pegar ele aqui. Né, quem ainda não adquiriu, por favor, pega ele aí para fazer esse merchan. Olha aí. Livro sensacional, tá? Comecei a ler, muito bom, certo? Ah, que bom que você Muito bom gostou. mesmo. Quem puder adquirir, adquira, porque é um ótimo investimento. Livro, eu sou apaixonado, né? Eu acho que é um dos melhores passatempos que existe, acho que é a leitura. E eu gosto muito, né? É Se bom você demais perceber mesmo. aqui atrás tem um pouquinho aqui. Tem bastante. E aqui só tem alguns, tá? Tem outros na sala que não deu pra colocar aqui. Mas Aos é poucos assim vai, mesmo, né? vai arrumando. Então, É assim mesmo. a gente chega lá, João Vitor, vamos aproveitar, né, e falar um pouquinho aí sobre, já que o tema da nossa live hoje é sobre o desânimo espiritual, eu queria saber de você, né, já que você escreveu um livro sobre o tema, tá? O que seria exatamente esse desânimo espiritual? Bom, vamos lá então. Na verdade, a ideia de escrever esse livro, ela surgiu a partir de um sermão que eu fiz na minha igreja. Eu fui convidado para pregar na igreja há um ano atrás. E ali, pesquisando um tema, eu percebi que a igreja precisava de algo nesse sentido. Porque eu não sei se você percebe isso, mas a impressão que eu tenho é que há muito essa questão do desânimo espiritual dentro da igreja. Então, eu pesquisei ali alguns versículos, algum referencial bíblico, assisti alguns sermões, busquei livros e formei esse sermão, que é o título mesmo do livro, Como Vencer o Desânimo Espiritual. A base desse livro aqui é esse sermão que eu fiz há um ano atrás. Então eu decidi pregar sobre isso, e eu vi que no final do sermão algumas pessoas gostaram e outras pessoas
falaram que tinha sido muito direta a mensagem, que tinha sido muito dura. E no início desse ano, pensando sobre isso, surgiu essa ideia de escrever um livro. Eu já estava com isso desde quando eu tinha outro perfil literário. E eu falei assim, nossa, mas que legal, vou fazer um livro, vou começar a escrever um livro nesse tema, sobre desânimo espiritual. Lembrei desse sermão que eu tinha feito lá atrás. E eu lembrei daqueles comentários das pessoas que falaram que a mensagem tinha sido dura, direta, objetiva. Aí eu pensei, exatamente, tem que ser isso mesmo a mensagem. Tem que ser direta, tem que ser objetiva. Que bom que foi assim. Então, eu peguei aquele sermão, aquele corpo lá da mensagem que eu tinha feito e comecei então a discorrer ali, claro, né, pesquisei mais livros, mais referencial e montei esse livro aqui, que é super fininho, dá para ler em um pulo, para poder levar essa mensagem para as pessoas. Aí, porque assim, o que acontece? O desânimo em si, se você pega a definição, o conceito de desânimo mesmo, é aquela desmotivação, uma desmotivação que você adquire ao longo da vida, é muito comum isso, é pertinente. Então, você é desmotivado, você tem uma baixa autoestima de coisas que você gosta de fazer, de coisas que você acostuma fazer no dia a dia. Então, o desânimo ele começa a surgir a partir disso. É uma desmotivação ali que você tem das coisas que você gosta, que você costuma fazer. Definição que eu conseguiria dar assim. Então, quando a gente percebe essa questão de você perder a vontade de fazer algo que você gosta de fazer, a gente percebe que quando a gente traz isso para a área espiritual, né? Quando nós falamos de área espiritual, nós falamos de ter um relacionamento, né, com Deus. E esse relacionamento digamos assim, nós nutrimos ele através da leitura da palavra, de oração, tá? De práticas que nós sabemos que vai nos aproximar de Deus. Então, quando nós percebemos que nós estamos desanimados, é justamente o momento em que essas coisas não fazem, eu não diria nem que a gente perde o desejo de fazer, mas a gente não vê mais sentido em fazer. Porque existem pessoas que, e aí a gente traz para a questão que é um erro de compreensão de muitas pessoas, de achar que estar na igreja é o suficiente para vencer esse desânimo, né? E só estar na igreja não é o bastante, né? Você concorda com isso? Discorda? O que é que você acha? Concordo completamente, Hélio. No livro, inclusive, eu conto uma experiência própria. Eu cresci num lar cristão, nasci na igreja praticamente, a gente usa essa expressão, e durante a adolescência ali, eu já passei por esse momento de realmente você estar dentro da igreja, mas ao mesmo tempo você não está. Você está ali porque você está acostumado a ir no culto, vira uma rotina. E esse é um grande perigo, né? Que você precisa ter bastante atenção ali, olhar com os olhos espirituais, porque acontece. Então, assim, você pode sim estar dentro da igreja e desanimado, com certeza. E você falou, e eu também, eu nasci dentro da igreja, né? Vou usar aí a frase que as pessoas costumam utilizar, mas eu nasci no lar cristão, fui criado dentro da igreja, e também passei por esse momento de desânimo, de esfriamento. Eu acho que todo jovem, né, que é criado dentro da igreja, ou a maioria dos jovens passam por isso, eu acho que é natural, no sentido de, normalmente as pessoas que nascem dentro da igreja, os pais eles pecam em alguns aspectos no sentido de apresentar Cristo para a criança, né? Para o seu filho. Eles apresentam a igreja. Então muitos jovens eles olham para a igreja, quando eles são criados dentro da igreja, eles olham para a igreja como uma obrigação. Que ele tem que ir, que ele tem que participar, que ele tem que estar lá, que ele tem que estar presente. Eu lembro quando eu era mais jovem, né? Minha mãe ela era obreira de uma determinada igreja, que o culto no domingo começava às 7 horas da manhã, né? E por ela ser obreira, ela tinha que chegar pelo menos uma hora antes. Mais cedo ainda. Então, tipo, 6 horas da manhã, ela tinha que estar na igreja 6 horas da manhã. Então, todo mundo tinha que ir. E aí, imagine você, criança, que já acorda de segunda a sexta cedo para ir para a escola, no domingo ter que acordar para estar na igreja às 6 horas da manhã. É complicado. Muito. Né? É muito difícil. Então, assim, enquanto você é criança, você vai... E você tá indo porque sua mãe te leva, você Exato. tem que ir, só que chega um momento que você fala, ó, pra mim não dá mais, e eu passei também por esse momento, né? Até que, eu costumo dizer que, até que eu passei a conhecer verdadeiramente
Deus, né? O que ele tinha feito, o que ele representava para minha vida. E aí, hoje eu tenho um filho, né? Tenho um Uhum. filho pequeno, tem 1 ano, mas a pretensão é tentar fazer diferente no aspecto de não, eu não quero apresentar a igreja para ele primeiro, eu quero apresentar Cristo. Ele precisa conhecer Cristo para depois conhecer a igreja, porque senão vai acabar acontecendo o que acontece com a maioria, 99% dos jovens que são criados dentro do ambiente cristão, É né? verdade. Chega um momento que o desânimo bate e aí vamos dizer assim, é complicado você trazer essa pessoa de volta. E aí surge a pergunta, quando se trata da minha pessoa, né, às vezes eu diria que é um pouco mais difícil de você conseguir identificar. Uhum. Mas em relação às pessoas que estão ao nosso redor, né, familiares, amigos, né, irmãos da igreja, como perceber que essa pessoa está desanimada? Olha, eu acho que você quer dizer no sentido de ajudar essas pessoas, certo? Isso, exatamente. Assim, um dos pontos que leva a pessoa a desanimar espiritualmente, que você pode, que eu posso citar como sintomas, é quando realmente ali a pessoa ela perde o hábito de ir à igreja, ela perde o hábito da oração, ela perde o hábito do estudo da palavra. E quando você consegue perceber que ali o seu colega, né, o seu irmão de igreja não está frequentando mais os cultos, ou ele não está participando ativamente no grupo, não está participando dos eventos, é porque tem alguma coisa espiritual envolvida nisso. Então, a primeira coisa, o primeiro passo, eu diria que seria realmente ali você orar pelo seu irmão, pelo seu amigo, e então tentar esse contato, trazer de volta essa pessoa através da amizade mesmo. Então, ali tentar envolver a pessoa de novo nas coisas da igreja, mandar sempre uma mensagem, um versículo bíblico, tentar estudar a palavra com essa pessoa. Eu passei por isso recentemente, uma amiga minha que foi criada na igreja também passou por sintomas de desânimo, não estava mais frequentando, não tinha mais vontade de ir à igreja, então eu comecei esse trabalho com ela e a gente vê como que é importante, sabe, a pessoa percebe que você está preocupada com ela e hoje ocorre pouco isso. Então, como cristãos, como servos de Deus, nós temos que fazer a obra e ajudar as pessoas que estão passando por esse sentimento, porque é muito comum, como eu disse, ele é pertinente e vai nos rodear, porque o inimigo de Deus, ele é especialista em invadir os nossos pensamentos para que a gente se desanime mesmo, para que a gente se afaste da presença de Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado e com certeza ajudar o próximo. É o nosso dever, né? Ah, com certeza, com certeza. Eu acho que muitos cristãos eles falham nesse aspecto no sentido de que muitas pessoas acham que cuidar de ovelha, né? Vou usar um jargão aqui, um jargão Uhum. de igreja, mas cuidar de ovelha, muitas pessoas acham que é só responsabilidade do pastor, né? E não é, não é. Eu acho que é nossa responsabilidade também. O pastor, se a gente for usar a figura do pastor que cuida de ovelha, ele guia as ovelhas para onde ir, mas é uma ovelha ali, uma do lado da outra, que uma vai protegendo a outra, né? Uma vai cuidando da outra, uma vai esquentando a outra, né? Então, assim, eu acho que atualmente falta muito isso, né? Dentro das igrejas de uma maneira geral, Verdade. tá? Esse aspecto de ovelha cuidar de ovelha, né? Tem muitas pessoas que acham que o trabalho dela, a função, vamos colocar assim, é só levar aquela pessoa que não conhece ainda para a igreja e a pessoa se converte e aí depois ela não tem mais responsabilidade nenhuma. E a gente percebe que não é só isso. Eu acho que eu, como cristão, eu convido um amigo que não é cristão para visitar minha igreja, né? Ele se converte e passa a fazer parte da igreja, né? É minha responsabilidade também, né? Porque o que é que acontece muitas das vezes? Eu tenho um amigo que não é cristão e eu fico ali, né? Não, porque vamos pra igreja, e passo na casa dele, levo, e sabe, chamo todos os dias. Depois que ele entra pra igreja, eu esqueço dele. No sentido de, não convido mais para ir pro culto, não passo mais na casa dele, não pergunto mais como é que estão as coisas, né? Isso E é muito comum acontecer. nesse aspecto aí é o que acontece o desânimo espiritual, porque o ciclo de amizade causa ânimo nas pessoas. É uma pesquisa, né, que ela foi feita
e diz que a maioria dos jovens que saem da igreja é por falta desse ciclo de amizade, porque contribui, com certeza. Então, se você perde isso, vai gerar desânimo espiritual, você não tem alguém para te ajudar, então você vai ficando desanimado a ponto de ir perdendo esses hábitos, né? Sim, quando você tem uma pessoa do seu lado que lhe incentiva, né, a você estar nos cultos, a você orar, a você ler a Bíblia, sabe? Um grupo de estudo, como por exemplo o seu grupo de leitura mesmo, eu achei sensacional, né, a iniciativa de estar assim, incentivando mutuamente as pessoas a estarem lendo, né? Antes da gente manter essa amizade, eu lembro que eu entrei no grupo, né? E sempre quando eu ficava um tempo muito grande sem falar nada, você ia lá no privado, me mandava mensagem, perguntava se estava acontecendo alguma coisa, né? Eu achei isso fantástico, né? De, por exemplo, o cuidado que você tem, né? Com a pessoa que você não conhece pessoalmente, mora em outro estado, né? Não é da mesma igreja que a sua, e mesmo assim você tem. Eu achei isso fantástico, né? Eu lhe dou os parabéns, porque isso é uma iniciativa que eu acho que se todo mundo tivesse, né? Você tem com pessoas que você não conhece. Imagine se cada cristão tivesse esse compromisso com pelo menos um amigo dentro da igreja. É Eu acho que as verdade. coisas seriam totalmente diferentes. Nós temos que nos assemelhar a Jesus, né? Como ele era aqui na Terra, seu ministério. Então, não é fácil, é difícil. A gente tem que buscar isso a cada dia. Tentar fazer o melhor sempre. Perfeito nós nunca vamos ser. Mas temos que tentar o máximo ser semelhante a Jesus. Ah, isso com certeza, isso com certeza. E quando nós olhamos para ele, né, a gente percebe o quanto a gente deixa de É fazer, verdade. né, em relação ao nosso próximo, principalmente em relação ao próximo, né? Não só em relação a nós mesmos, mas quando a gente olha para a vida de Jesus, a gente percebe que o que ele fez, né, ele fez por nós. A Uhum. gente lendo Paulo, se não me falha a memória, escrevendo aos Filipenses, vai dizer que ele se despiu de toda a sua glória, se esvaziou, né? Deixou tudo que ele tinha e desceu aqui, viveu como um homem, morreu a morte de cruz, né? Então, assim, ele se abdicou, ele abriu mão, né? Se a gente for olhar na perspectiva, pelo próximo, e a gente deveria fazer isso também, no sentido de da gente se preocupar, da gente ajudar e entender que o desânimo acontece comigo, né? E talvez eu não tenho apoio de outras pessoas para vencer o meu desânimo e eu acabo tendo que vencer sozinho, mas o fato de eu já ter passado por essa fase de desânimo, eu acho que isso tem que servir, tá? Para que eu possa ajudar outras pessoas, né? Eu já fui líder de jovens um tempo, acho que há uns 5 anos Uhum. atrás, mais ou menos, e eu liderei um departamento de jovens na igreja que eu congregava por 3 anos, né? E eu vou dizer, foi uma prova no sentido que liderar jovens é complicado, né? É bem Tem complicado coisa mesmo. que tem coisa que você chama jovem para fazer que tipo assim, se você chamar ele 5 horas da manhã ele vai, né? Ele tá ali, ele faz e tal, mas tem coisa que se você chamar ele para fazer e ele desanimar para trazer de volta é muito complicado, né? Então, lidando com essas pessoas, a gente percebe que a gente precisa fazer um pouco mais. E aí, João, eu não lembro se você. Eu não cheguei ainda nesse ponto do livro, né? Mas você tem algum testemunho de alguma pessoa próxima de você que passou por isso e encontrou, vamos dizer assim, em você uma maneira de sair dessa? Olha, no livro aqui, ele contém um capítulo aqui, um compilado de testemunhos, né, de alguns amigos aí, amigos que eu conheço pessoalmente, amigos que eu não conheço também. Pra você ver como que a internet é maravilhosa e às vezes nos dá a oportunidade de conhecer pessoas de outros lugares, né, sem mesmo você conhecer Sim, pessoalmente. sim. Então tem um compilado aqui de testemunhos e eu achei interessante acrescentar isso porque a gente consegue observar no testemunho de pessoas que elas também passaram por isso e elas contam como que elas o que elas fizeram para poder superar esse sentimento de desânimo espiritual. Às vezes você até encontra algo em comum com a história dessa pessoa. E assim, tem uma amiga minha que participou desse livro
E ela conta o testemunho dela ali, ela foi criada na igreja também, passou momentos de desânimo, que ela não tinha mais vontade de ir para a igreja, e ela foi literalmente se desviando completamente da igreja, a ponto de não ir mais. E ela conta que sempre eu ia atrás dela para poder perguntar como ela estava. Eu sempre mandei mensagem, eu me preocupava mesmo, porque era uma menina muito talentosa, e ela sempre sentiu isso em mim. Eu orava sempre por ela, e ela realmente dizia para mim que era como se fosse Deus, porque eu conseguia trazer ela para visitar a igreja novamente, para ir aos programas, aos eventos da igreja. Eu ficava muito feliz por isso. E no livro ela conta o testemunho, ela agradece aos amigos, e ela teve, assim, graças a Deus, ela teve uma experiência com Deus em relação a desânimo espiritual, e ela conta que ela conseguiu amenizar isso através do estudo da palavra. Então, assim, eu fico realmente muito grato a Deus e louvo a Deus pela vida dela, e continuo orando assim, porque não é porque a pessoa passou por um episódio de desânimo, ela se ergueu um pouquinho que está tudo bem. Não, a gente está sujeito a passar por isso o tempo todo. É algo assim, que você pode ter desânimo o tempo todo. De manhã você pode acordar bem, à tarde acontece alguma coisa e você fica desanimado de novo. Ah, sim, com certeza. Como a gente falou logo no início, todo mundo está sujeito a passar por isso, né? E aí, João, como colocar na cabeça das outras pessoas, né, a importância de nós ajudarmos os nossos irmãos, né? Porque tem um jargão cristão, não sei se você já deve ter ouvido, aqui na Bahia a gente ouve muito, que fala assim, que a salvação é individual. Ah, aqui também. Né? E que cada um tem que cuidar da sua, porque a salvação é individual. E eu percebo que existe uma verdade nessa frase, Isso. sim, porque a salvação é individual, mas ao mesmo tempo que existe essa verdade, existe também vamos dizer assim, uma válvula de escape que as pessoas utilizam para não se responsabilizar pelas outras, né? É mais ou menos assim, eu cuido da minha salvação, você cuida da sua, e cada um cuida do seu, né? E às vezes é difícil você conseguir mostrar para essas pessoas que é responsabilidade dela também. Quando nós olhamos para a oração do Pai Nosso, por exemplo, né? O Senhor ensinando os seus discípulos a orar, quando chega na parte, né, da petição, a oração nos ensina que as petições devem ser feitas com o sentido plural, né? Por exemplo, ele na oração do Pai Nosso nos ensina a pedir pelo pão nosso de cada dia. Não é o meu pão, é o pão nosso. Então, perdoa os nossos pecados, né? Sempre em um aspecto plural e não apenas no aspecto singular. Então, eu não peço só por mim, eu não oro só por mim. Eu preciso orar pelo meu próximo. E aí, essa questão do orar, a gente entra em um ponto muito interessante, né? Que isso aqui é mais... Eu não sei como é o irmão é adventista, não é isso? Isso, sou adventista. Eu sou da Assembleia, né? Sou no contexto pentecostal. Uhum. E no contexto pentecostal a gente tem um defeito, né? Essa vertente tem um grande defeito, que é o seguinte: a gente costuma espiritualizar muito as coisas, no sentido de, o irmão está passando por uma necessidade, né? Vamos orar. O irmão está desanimado, vamos orar. Vamos orar, vamos orar, vamos orar. Ansiedade. E não faz nada, só ora. Se orar ainda, tá? Porque a gente acostuma falando essa frase. É verdade, é verdade. Às vezes a gente só fala, né? E às vezes a gente nem orar, a gente ora. Então assim, se não me falha a memória, acho que é em Tiago, que ele vai falar que uma fé sem obras ela é morta, né? Então eu preciso externalizar, né? E não apenas o irmão chega para mim, fala que está com problema, com dificuldade, né? E às vezes eu tenho condições de ajudar e eu apenas digo que vou orar ou apenas oro e espero que o irmão passe por aquela situação, supere aquela situação, ou vença a dificuldade que ele está passando, ou vença o desânimo, sendo que eu poderia fazer alguma coisa a mais, né? E aí você... Pode falar. Pode falar. Não, eu ia falar que nós temos que fazer isso. Quando Jesus veio aqui, essa terra, ele foi servo, né?
Ele quer essa mesma disposição em nós. Nós temos que ser servos, temos que se preocupar com as pessoas. A salvação individual, como você disse, até certo ponto, realmente, eu não consigo levar outra pessoa, não consigo me responsabilizar pela salvação de outra pessoa. Tenho que realmente buscar a minha salvação diária. Mas eu posso sim, através do meu testemunho, através da minha preocupação, através da oração, ajudar outra pessoa a encontrar Deus. Então, acho que esse argumento, em certo ponto, ele é equivocado, sim. Porque nós temos que... É esse dever, é missão, nós temos que fazer isso. Falar do amor de Jesus para outras pessoas. É um egocentrismo, às vezes, que a gente acaba adquirindo por dizer essas palavras. Ah, com toda certeza, com toda certeza. E isso está presente aí em muitas denominações, né? Eu falei do contexto pentecostal porque eu estou inserido no meio pentecostal e eu vejo muito isso, né? Eu vejo isso muito presente no aspecto de o ajudar o próximo, às vezes fica apenas no campo da teoria, né? Eu não chego na parte prática de ajudar o meu próximo, né? Eu li uma vez um livro eu não sei se você conhece o escritor, mas é Paul Washer. Eu já ouvi falar. Eu li um livro dele uma vez, eu não lembro o título do livro, certo? Mas ele conta uma história no livro que ele foi pregar em uma determinada igreja, e aí ele pregou e ele tinha que viajar para outro lugar. Só que aí, quando terminou o culto, uma pessoa chegou, um irmão chegou para conversar com ele, né? E falou a respeito de que estava desanimado, né? E que já tinha até pensado em tirar a própria vida e tal. E que ele estava lá na igreja porque ele queria ouvir uma palavra, né? Para que ele pudesse desistir daquilo. E ele falou que ele ouviu a palavra, só que ele não tinha desistido, né? Ele ainda continuava com aqueles pensamentos. E aí Paul Washer conta que aí depois do culto ele levou o rapaz para o hotel onde ele estava, né? Para a casa que ele estava. E ficou conversando com ele, apresentando a obra de Cristo, porque durante a pregação ele pregou sobre Cristo, mas dentro de um contexto do tema, né? E ali ele pegou e começou a apresentar Cristo para aquele rapaz, e aí ficou horas e horas. Ele cancelou a viagem que ele ia fazer e passou mais um dia naquela cidade, apresentando Cristo para aquele rapaz. E aí ele fala que no dia seguinte, né, ainda conversando com ele, foi que o rapaz conseguiu compreender quem era Cristo e desistir daquilo que ele estava fazendo, né? E aí ele conta essa história justamente dentro desse contexto, né, de que nós precisamos ajudar o nosso próximo, né? E ele falou que naquele momento o próximo dele era aquele homem, né? E ele precisava fazer alguma coisa, e ele percebeu que ele precisava fazer alguma coisa. Ele cancelou os compromissos que ele tinha, né, para poder ficar ali. E ele é um pastor, ele é escritor também. E eu estava ouvindo um podcast semana passada, falando sobre ministérios de sucesso. E o apresentador do podcast, ele estava falando a respeito disso. Às vezes a gente... Paul Washer foi uma exceção, né? Mas normalmente a gente fica muito fixado nesses pastores midiáticos. E quando a gente passa por um problema desse, um pastor midiático desse, dificilmente, né, vai abrir mão da sua agenda, vai abrir mão dos seus compromissos para lhe dar atenção, né? Quem vai lhe dar atenção, ou quem tem que lhe dar atenção, é o pastor da sua igreja, né? São os irmãos que estão ali dentro do contexto que você está vivendo, tá? E eu costumo dizer que muitas das vezes as pessoas acabam se afastando da igreja, né? É claro, existem vários fatores que vão influenciar para que isso aconteça, mas a verdade é que muitas das vezes é por causa dessa falta de apoio que a gente não encontra dentro da igreja. Com certeza. Né? Essa falta, digamos assim, de companheirismo, essa falta de ovelha estar com ovelha, né? Eu não sei como acontece essa dinâmica na igreja adventista, né? Mas na igreja pentecostal é muito complicado. Eu acredito que isso tenha acontecido em geral, em todas as igrejas, ao mesmo tempo de que isso é profético. Eu fico muito preocupado com isso, porque a impressão que eu tenho é que as pessoas, claro, a rotina aumentou, tudo ficou mais corrido, mas a gente não pode perder o foco. Isso é estratégia do inimigo, que a gente se ocupe mais, que a gente não tenha tempo mais para as pessoas.
A impressão que eu tenho é que as pessoas elas estão indo para a igreja, vão lá, fazem a função delas, tem um cargo, ela tem que fazer aquilo no culto, depois ela vai embora e continua a semana, e aí vai, como se fosse tudo no automático. Essa é a impressão que eu tenho da igreja hoje. Eu fico muito triste com isso, por isso que eu tento buscar motivação em Cristo, para não se desanimar olhando essas coisas, porque a gente não deve fazer isso, e tentar ajudar outras pessoas. Mas é algo que está acontecendo sim, é recorrente. Sim, com certeza. E esse ponto que você abordou, né? É com certeza uma estratégia do nosso inimigo nos deixar super atarefados, né? Eu estava conversando, essa semana eu fiz duas lives falando a respeito de saúde Aham. mental, uma com psicólogo e outra com psicanalista, né? E os dois deram os mesmos exemplos no sentido de que a vida hoje por ser humano está muito corrida, né? Tá muito tudo corrido. A gente sempre está atrasado para ir para algum lugar. A gente sempre tem que estar em algum lugar que a gente não está. E é muita coisa para fazer e é muita coisa. E às vezes as coisas que são e que devem ser prioridades, né? Que é, por exemplo, as coisas relacionadas ao reino. Vão ficando para trás. Mateus, vou ficando para trás, mas Mateus 6:31, se não me falha a memória, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, né? Sim. E As pessoas... Pode falar. e é exatamente isso. Às vezes a gente acorda pela manhã cedo porque tem que trabalhar, acaba saindo correndo porque não dá tempo, tem que pegar o ônibus do trabalho, pegar o Uber, e aí vai deixando as coisas. Depois, quando você chega em casa no final do dia, você não tem mais ânimo, você está cansado, daí você vai fazer outras coisas, você vai deitar, e quando você coloca a cabeça no travesseiro, muitas das vezes você se encontra desanimado espiritualmente. Aí você lembra, poxa, eu nem orei hoje, eu nem li minha Bíblia, sabe? E é algo que tem acontecido muito, e é o que eu volto a dizer, são estratégias do inimigo para que a gente se afaste de Deus, porque o tempo do fim está próximo e ele não quer que a gente fique ali perto de Deus. A gente tem que tomar muito cuidado, olhar com os olhos espirituais, tentar organizar esse tempo. Eu até coloco isso no livro, tentar organizar, porque se o cristão não consegue organizar coisas mínimas, que é o estudo da palavra, oração diária, ele não vai conseguir organizar mais nada na vida dele. Então, assim, são pontos básicos, principais que ele precisa ali, para se manter firme, né, de pé. Se ele não consegue fazer isso, difícil, né? Não vai. E eu tenho eu participo, na verdade, né, de um grupo de leitura da Bíblia, né? E a gente está fazendo a leitura aí, tentando ver se a gente consegue fazer a leitura dela completa, né? E o que é que eu percebo? Eu dou algumas orientações com relação à leitura, né? E, por exemplo, a gente lê, dependendo do dia, um exemplo, mais ou menos 5 capítulos, né, por dia. E o que é que eu percebo? Eu costumo, né, correlacionar as coisas. Às vezes chega no final do dia e tem gente que fala, rapaz, não consegui fazer a leitura, né? É claro que eu não chego para confrontar, mas o que é que eu percebo? A pessoa diz que não teve tempo para ler 5 capítulos que talvez em 30 minutos ela conseguiria Ou ler. até menos. Mas aí você vai no WhatsApp, aí você vai no WhatsApp, é 50 status por dia. Você vai no Instagram, 250 status, não sei quantas publicações. Toda hora que você entra, ela tá online, né? Então, ela tem tempo para as redes sociais, mas ela não consegue tirar 30 minutos para poder ler a Bíblia, Verdade. né? Ela não consegue tirar. Aí, uma vez, eu conversando com um jovem, ele falando que não conseguia ler, eu falei, jovem, vou lhe dar uma orientação. Você acorda de manhã para ir para o trabalho, 7 horas, um exemplo, levante 30 minutos mais cedo. Não precisa ler todo, não. Leia 2 capítulos de manhã, só. Leia só 2 de manhã, porque você às vezes acorda um pouco sonolento, talvez não consiga extrair. Leia 2 de manhã. Na hora do seu almoço, terminou de almoçar, tira 10 minutos, lê mais um. E de noite, quando você chegar em casa, você lê o resto. Para ver se você, dividindo, você consegue completar a leitura. E a gente percebe que esse deixar de praticar as práticas de oração e leitura da palavra é tão recorrente no meio cristão que as pessoas hoje passam até, viram a madrugada assistindo série, É verdade. mas se sentar, agora são 10 horas. Se ele parar agora para ler a Bíblia,
Com 5 Dorme. minutos ele tá com sono. Mas é isso. 5 minutos, não precisa passar disso. 5 minutos. Ele já tá já dando umas fisgadas, o olho já tá coçando. Se tiver na cama, ele já deita ali por cima da Bíblia mesmo e dorme, né? É verdade. Então, eu li um livro uma vez, eu vou procurar o nome aqui, eu tenho ele em PDF, depois eu vou até mandar para você, que ele ótimo. fala a respeito dessa questão de você organizar o que você faz, né? De você ter uma organização, de você ter um tempo certo para fazer as coisas certas. Então, por exemplo, eu normalmente, porque por conta da faculdade, né? Na época da faculdade, foi a época que eu estava afastado da igreja. Uhum. Eu trabalhava durante o dia, fazia a faculdade à noite e só tinha tempo de estudar quando eu chegava da faculdade. Então, eu meio que me tornei uma pessoa noturna. Então, eu sempre dormi tarde, né? Então, depois que eu voltei para a igreja, eu continuei com o mesmo hábito. Então, por exemplo, eu sou casado, tenho minha esposa, tenho um filho pequeno. Então, eu só consigo ler depois que eles estão dormindo, né? Então, por exemplo, eu estou aqui conversando com você, está fazendo aqui essa live. Quando eu terminar a live, eu vou fazer alguma coisa e depois eu sento para ler. Então, normalmente só leio depois das 11. Mas porque já é um costume que eu tenho de fazer isso. Então, se eu sentar aqui 11 horas da noite, eu consigo ler até meia-noite, 1 hora da manhã. E isso não afeta o meu sono, né? Mas por quê? Porque eu já tenho esse costume, já tenho essa prática, já faço isso, né? Meu corpo já acostumou. Então, quando a gente constrói essa prática, esse costume, né? E isso tem que ser costume do cristão, né? Orar e ler a Bíblia, pelo menos, porque Elementos o camarada básicos, que né? nem ora nem lê a Bíblia, o camarada que nem ora nem lê a Bíblia, ele não pode nem ser chamado de cristão, né? Já começa por aí. Então, São prioridades, na verdade. Temos que, até alguém colocou aqui, acho que foi a Floresça com Deus. Estamos priorizando as coisas erradas, principalmente hoje em dia com a questão das redes sociais. Satanás investiu pesado nisso, né? Porque é incrível como que as redes sociais prendem. sim. E às vezes a gente fica horas e horas ali e nem percebe. É assim, um estralar de dedos. E essa questão aí de prioridades é que o cristão tem que fazer, priorizar Deus ali, nesses elementos básicos, estudo da palavra, oração. Eu lembro da minha época de faculdade também, e que foi uma época bem turbulenta também. E quando eu fazia minhas devocionais e ia para a faculdade, eu sempre, na maioria das vezes, corria tudo bem. Quando eu não fazia minha devocional, alguma coisa de errado acontecia. Era incrível, incrível. Então, assim, é outra coisa quando você acorda e já busca a presença de Deus, né? Você se anima, sabe? Você já tem para aquele dia, eu costumo dizer que você já sai ali já com uma armadura pronta ali. É inexplicável, assim. São elementos básicos que a gente precisa trabalhar. Assim, não é fácil, quer dizer, é fácil falar aqui, né? Tem que estudar a palavra, tem que orar. É difícil na prática você seguir esse ritmo, porque tem muitas coisas que envolvem isso. Mas tem que ser persistência. É persistência, porque Jesus mesmo disse que aqui nesse mundo nós teríamos aflições, né? Mas ele disse, tenha ânimo, Hélio, porque eu venci o mundo e você vai vencer também. Então é uma promessa linda que a gente tem de Deus para nós. Sim, e o próprio Jesus manda a gente ter ânimo, né? Se ele manda a gente ter ânimo é porque ele sabia que em algum momento nós estaríamos desanimados. É né? verdade. A gente iria enfrentar esse desânimo, né? E o desânimo acontece quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe que o desânimo ele acontece quando a gente se afasta de Cristo, né? Olha os discípulos depois que Jesus morreu, né? Todos desanimados. Depois que o mestre sai da presença deles, eles se espalham, voltam a fazer o que eles faziam antes, né? Pedro volta a pescar, leva alguns com ele. Então, todo mundo está ali desanimado, né? Então a gente percebe que quando nós nos afastamos de Deus, o desânimo espiritual, não tem como evitar, né? E aí a gente poderia colocar aqui vários aspectos, né? E um dos principais, eu vejo que, né, a oração e a leitura da palavra são práticas individuais, mas que nós também podemos fazer em grupo. Sim, tá? com certeza. Mas são práticas individuais. Você não deve depender do grupo para fazer.
Se tiver, é bom, né? Se Uhum. tiver, é bom demais. Mas o ideal é que você não precise do grupo para fazer e que você faça individual. Mas existe também aquelas atividades em grupo que você precisa também estar inseridos. Por exemplo, eu posso estar lendo a Bíblia todos os dias, orando todos os dias, mas eu preciso também estar em união com os meus irmãos, né? Estar ali na congregação, cultuando junto, adorando junto, né? Participando das atividades em grupo. Eu acho que tudo isso também, isso vai influenciar. É claro que quando a gente olha, eu não sei como foi aí, mas aqui na minha cidade, eu sou aqui da cidade de Ilhéus, Bahia, Uhum. e durante o período da pandemia, muitas igrejas ficaram fechadas por muito tempo, né? Tem igreja aqui na cidade que está reabrindo agora, né? Teve outras que abriram mais cedo, mas a maioria está reabrindo agora. Então, o que é que eu pude perceber aqui na minha cidade? É que muitas pessoas se afastaram ou até mesmo saíram da igreja durante esse período que a igreja ficou fechada. Eu não sei como é que foi aí. Entra aquela questão que você falou, da pessoa estar desanimada dentro da igreja. Então, daí ela segue um ritual, digamos assim, de ir para o culto. E isso, de certa forma, mostrou realmente isso. Aqui também aconteceu a mesma coisa. As igrejas já estão funcionando, mas tem membros da igreja que não voltaram ainda. A gente não sabe se vai voltar. É bem complicado isso. É bem difícil. Mas é realidade, né? Ah, com certeza, com certeza. E eu fiz até uma postagem aqui na página falando sobre isso, que a pandemia, ela veio com o objetivo, não com o objetivo, mas ela veio mostrar quem realmente estava na igreja, né? Concordo. Quem realmente, Faz sentido. né? Porque muitas pessoas abandonaram. E aí uma vez eu conversando com um pastor amigo meu aqui da cidade, e aí ele era a favor das igrejas abrirem, e eu me posicionei contra as igrejas abrirem logo quando fechou tudo. Uhum. E ele falou, meu irmão, nós precisamos congregar porque é alimento espiritual e tal e tal. Olha, pastor, eu concordo que nós precisamos congregar sim, que é alimento Uhum. espiritual para as nossas vidas sim, só que eu não me alimento 3 vezes na semana. Se a minha carne eu alimento todos os dias, né? Eu não vou considerar que o meu alimento espiritual vai ser só dia de terça, quinta e domingo. Eu tenho que me alimentar espiritualmente todos os dias. É verdade. E esse alimento espiritual eu faço em casa. Eu preciso da igreja no sentido de congregar, mas eu não preciso da igreja no sentido de me alimentar espiritualmente. Eu tenho que fazer isso, né? Eu tenho que compreender a importância de fazer isso, de eu fazer isso em casa, né? Com a minha família. Se eu tiver família, se eu morar sozinho, não importa, mas eu tenho que compreender que eu preciso fazer isso, né? Então, eu faço leitura da palavra, eu oro, se tiver de jejuar, eu faço um jejum, é em casa, né? Eu não preciso da instituição igreja para fazer isso por mim. Porque eu posso sim estar na igreja todos os dias, como a gente citou logo no início, você Uhum. repetiu agora, eu posso estar na igreja todos os dias e mesmo assim estar desanimado, né? Ou até mesmo desviado. É a questão do costume mesmo. Você ali é acostumado a ir para a igreja, rever seus amigos, as pessoas, fazer o que você tem que fazer e fica aquilo ali. E isso também é estratégia do inimigo, porque não importa, por exemplo, se você está dentro da igreja, mas está perdido dentro dela, para o inimigo de Deus está ótimo, ó, tá top. Não está se preocupando com isso, está se preocupando com quem está lá. De madrugada orando, jejuando, orando. Então, assim, é muito perigoso isso. Temos que enxergar isso com os olhos da fé, ter muita visão espiritual. Com toda certeza. Eu li um livro recentemente, deixa eu ver se ele está por aqui. Não, não está por aqui não. Mas é um livro de C.S. Lewis, que o título é Cartas de um Diabo para Seu Aprendiz, né? E ele é muito alegórico, tá? Uhum. É tanto que eu falo, eu não recomendo qualquer pessoa ler, né? Mas ele é muito alegórico e tem uma parte do livro que ele fala justamente isso, né? Que o objetivo não é tirar a pessoa da igreja, né? Ele usa até uma frase, tem até marcado no livro, Uhum. que ele fala que às vezes a igreja é um dos maiores aliados dele
para poder fazer com que as pessoas se desviassem, né? E às vezes as pessoas se desviam, né? Abandonam Cristo, mas não abandonam a igreja. E para ele isso é sensacional, né? Para ele É verdade. não faz muita diferença. E às vezes a gente não percebe que isso está acontecendo. Tem uma pregação do pastor Paulo Júnior que o título da pregação é O Crente Desviado. E ele vai tratar justamente nesse aspecto, das pessoas que estão que tem o costume de ir na igreja, né? Não perde um culto, mas que está distante de Deus, né? Só é cristão É uma ali. realidade isso. Então, assim, tá dentro da igreja, participa das coisas ali, dos eventos, mas não estuda a Bíblia, não tem esse momento de oração com Deus dentro de casa. Às vezes ela nem percebe, porque ela está inserida ali nesse meio cristão, dentro da igreja, que para ela tá tudo ok. Ela ora na igreja, ela lê a Bíblia somente na igreja. Então ela nem percebe às vezes. Tudo estratégia também, para você nem perceber que você tá ali desanimado e perdido dentro da própria igreja. Exatamente. E o ponto que você falou aí, João, é sensacional, que é o aspecto de você trabalhar na igreja, né? Não quer dizer que se eu trabalho, faço muitas funções dentro da igreja, que eu sou convertido, né? Às vezes eu sou só um bom obreiro, só. Eu sou aquela mão de obra que faz o que tiver de fazer, mas isso não significa que eu estou realmente convertido, né? Eu passei uma época da minha vida em que a época que eu mais trabalhei dentro da igreja foi a época que eu mais estava distante do Senhor. Acredito. Tipo assim, eu fazia tudo que aparecia na igreja para fazer, eu fazia. Tipo assim, pra você ter ideia, até abrir e fechar a igreja eu fazia isso. Todo culto, sério. Eu tinha chave da igreja, tinha chave da sala do pastor. Tipo assim, qualquer coisa que acontecia eu ia lá e fazia, resolvia. Uhum. Então assim, mas por conta disso eu me ocupava tanto em fazer as coisas da igreja que eu não acabava não tendo tempo para poder manter um relacionamento individual com o Senhor. Eu me relacionava com a igreja, não com Fica Cristo. automático, né? E as pessoas. Isso. É automático. Eu já, tipo assim, eu já sabia que todo domingo de manhã eu tinha que ir para EBD, todo domingo à noite tinha culto, toda terça tinha culto, toda quinta tinha culto, e sexta tinha reunião com jovens. Então, assim, se tornou algo muito mecânico, né? E às vezes a gente não percebe que isso está acontecendo. Isso, Quando a gente está exatamente. muito envolvido com as coisas da igreja, isso e como você falou, né? Estratégia, e se a gente não perceber, não prestar atenção, a gente está numa situação difícil. É verdade, eu concordo com você. João, a gente já está aqui acabando o nosso tempo, Uhum. né? Falta só alguns minutos aí para a gente finalizar. Vou deixar esse tempinho aí para você fechar o que você tem para falar e falar do seu livro. Fica à vontade aí para vender seu peixe. Então, assim, na verdade, algumas pessoas pensam que ao adquirir esse livro aqui, elas vão encontrar um passo a passo, né? Uma receita de bolo para vencer o desânimo espiritual. Ele é classificado um livro de autoajuda, mas não, você não vai encontrar um passo a passo. Seria ótimo se isso acontecesse. Até eu gostaria de pegar um livro e ter um passo a passo ali, vamos vencer o desânimo espiritual. Mas não, não existe isso. O que eu coloco aqui nesse livro são referências bíblicas de personagens bíblicos que passaram por esse sentimento de desânimo. Então tem histórias ali de José, Moisés, Jonas, história de Jó. E eu conto ali de uma forma bem bacana como que eles fizeram para superar isso, além dos testemunhos que também são encontrados ali. Então, assim, não é uma receita de bolo, é um passo a passo, digamos assim, que se associado à leitura da Bíblia, ao estudo da palavra, você vai conseguir sim amenizar o sentimento de desânimo espiritual, que é algo que tanto nos rodeia. Então, assim, se tem algo que eu posso dizer para as pessoas que sofrem de desânimo frequente, que estão passando por algum sentimento de desânimo, seja desânimo espiritual, que envolve a família, a igreja, amigos, é a questão mesmo da persistência e buscar sempre ali em Deus algo diferente. Por exemplo, eu tenho dificuldade de ler a Bíblia. Isso me causa um desânimo toda vez que eu vou ler a Bíblia. Então, por exemplo, o que eu posso fazer? Buscar uma maneira diferente. Eu gosto de marca textos. Aí eu vou lá e compro vários marcadores coloridos e vou estudar ali algo, entendeu? Buscar algo que dá um ânimo. Você tem que buscar essa motivação, sabe? Para você poder ali agregar no seu estudo diário. Porque são elementos básicos, então assim, é a persistência. E assim, é muito fácil falar,
e na prática é bem difícil mesmo. Então, já passei por sintomas de episódios de desânimo espiritual, e a diferença, porque que eu sempre estou falando sobre isso, escrevi um livro sobre isso, às vezes as pessoas acham que por eu ter escrito esse livro aqui, eu não vou mais passar por desânimo espiritual. Nada disso. A diferença é porque eu estou buscando sempre me reerguer, usando algumas estratégias, algumas maneiras para poder me manter de pé, assim. Eu até costumo dizer isso, até falei em outras lives. A minha oração pela manhã é a seguinte: Senhor, não desista de mim, porque eu não vou desistir de você. Então, assim, mesmo que aparentemente não pareça que Deus ele está com você, porque talvez você pediu algo para ele e a resposta não surgiu no tempo certo, tem que confiar e esperar. Confiar e esperar que no tempo certo a resposta de Deus vai surgir. Às vezes a gente somos apressados demais, né? A gente quer tudo no nosso tempo. E temos que ter calma, confiar em Deus e persistir. Porque no final a recompensa vai ser boa. E a promessa dele, como a gente falou aqui, é clara, né? Jesus já sabia que nesse mundo, ele já sabia, ele passou por isso. Esse mundo é difícil. E ele sabia que nós passaríamos por episódio de desânimo espiritual. Ele disse o quê? Tenha ânimo. Eu venci o mundo. Você vai conseguir vencer também. Então tenha calma. Só mais um pouquinho. Que logo, logo eu venho buscar você. Então temos que nos agarrar nessa promessa, nessa esperança, sabe? É a persistência mesmo. Então é o que é a proposta desse livro aqui, poder ajudar as pessoas, né? E claro, né, associado ao estudo da palavra, estudo da Bíblia. E quem sabe aqui a gente não vem com outros volumes em relação a esse tema aí, porque é um tema realmente muito pertinente e importante. E é isso. Com certeza. Com certeza. Então, e continue escrevendo, né? Você escreve muito bem. Amém. Tá? É uma descoberta. Tá de parabéns. É uma descoberta. Não, mas muito bom mesmo o seu livro, né? Eu pretendo finalizá-lo ainda essa semana, né? Que bom. Porque é uma leitura muito boa, né? Quem não adquiriu, já vai lá no Instagram, Estante do Cristão, já entra em contato e já adquire o seu livro já. Isso aí. Né? Porque eu costumo dizer eu converso com alguns jovens aqui, eu estimulo muito a questão da leitura, né? E eu sempre falo para eles que o melhor investimento que eles podem fazer é adquirir livro. Melhor investimento, né? Melhor investimento que ele pode fazer. Eu tenho minha esposa, ela é muito apegada aos livros dela, né? E eu costumo dizer que eu não sou apegado aos meus livros, né? Então, eu fui na casa de um amigo esses dias com ela, e aí eu cheguei lá, meu amigo, rapaz, eu tô doando uns livros. Aí eu fui lá para olhar, e aí ele tinha alguns livros cristãos. Aí ele falou, esse daqui eu já li, se você quiser pode levar, esse daqui eu também já li, se você quiser você pode levar. E ela ficou meio assustada, porque ela não tem costume de ver isso, né? E aí eu ganhei esses livros, e aí um outro amigo veio aqui em casa, aí eu peguei uns que eu já tinha lido, dei pra ele também. Então, tipo assim, aquilo, e foi uma coisa que eu falei até pra um pastor amigo meu, eu falei, eu li um livro, e aquele livro me abençoou. Eu quero que ele abençoe outras vidas também. Uhum. Então, se eu vejo que alguém está precisando, eu vou e passo e dou o livro, não tem problema, depois eu compro outro. Com certeza. Então, eu acho que esse deveria ser o nosso objetivo de vida. É né? passar a mensagem, né? Exatamente. Então, João, muito obrigado, né, por participar aqui comigo dessa live. Foi um momento assim maravilhoso, né? Te conhecer foi eu agradeço a Deus por isso. Eu né? também. Tenho certeza que nossa amizade aí vai permanecer por muito tempo. Amém. Espero um dia que a gente se conheça pessoalmente. É pertinho, né? O Espírito Santo é do lado. Quando quiser vir na Bahia, você já tem onde ficar já. Opa. Né? As portas já estão abertas para quando você quiser aparecer. Eu que agradeço imensamente o convite. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, né, seu ministério, e que você possa crescer cada vez mais na graça e no conhecimento de Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Então, Deus abençoe e até a próxima. Até a próxima, pessoal.